machado fez flutuar. E outras Bíblias diz que Eliseu fez flutuar o machado. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 5, vai dizer: e sucedeu que, derrubando um deles, uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse: ai, meu Senhor. Ele era empresário. Ele era empresário. Vai tomar os seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo de número 6, no verso de número 5, nós lemos um texto muito importante. E para mim começar, para nós entendermos aqui essa história, esse livro de 2 Reis é atribuído, se você olhar você vai ver que não tem autor, escritor, mas é claro que ele tem um autor e tem um escritor. Ele é atribuído a Jeremias. E a Bíblia mostra para nós aqui que no início do texto tem algo que me chama muito a atenção, que é o título. A Bíblia diz que o autor diz que Eliseu fez o quê? Eliseu fez flutuar o ferro do machado. E eu fiquei me perguntando quando eu li esse título: Eliseu fez flutuar o ferro de machado. No dia que eu fizer isso, eu tiro a glória daquele que merece toda a glória e toda a honra. Por quê? Porque quem faz flutuar aqui o ferro desse machado não é Eliseu. Quem faz flutuar aqui não é Eliseu. Eliseu, ele é apenas um instrumento, uma ferramenta. E quem faz flutuar aqui é o Espírito Santo de Deus que está sobre a vida do profeta Eliseu. E eu fiquei me perguntando, como que alguém disse que Eliseu ele fez flutuar o ferro de um machado? Vamos lá para nós entendermos a história e poder atribuir o que o texto ele quer nos dizer nesta noite. A Bíblia vai dizer e nos mostra, como sempre, a história de Eliseu. Eliseu ele era o quê? Eliseu ele tinha uma escola de profeta, ou seja, Eliseu ele formava profetas. Só que aqui nesse texto, os filhos dos profetas estão percebendo algo que nem o próprio Eliseu percebe. Ou eu posso dizer que Eliseu ele percebe, mas também ele não faz nada. Se você olhar o texto, no verso de número 1, no verso de número 2, 3, o 4, você vai perceber que os filhos dos profetas, eles estão percebendo que o local aonde habita está ficando o quê? Está ficando estreito. Você percebe aí na tua palavra, na tua Bíblia? A Bíblia diz que os filhos dos profetas, eles vão olhar e vai perceber que o templo, a casa, aonde haveria uma escola de profeta, o local está ficando estreito. Em outras palavras, está ficando pequeno, estava lotado de pessoas que ali estavam para aprender a como ser profeta. E aqui ele sugere a Eliseu ir ao Rio Jordão. Ele sugere para que Eliseu vá ao Rio Jordão. Pegar o quê? Uma viga. Para que essa viga? Para eles alagar o templo, para eles crescer a casa ou a escola de profeta. Ou seja, a escola estava o quê? Crescendo cada vez mais. Haveria pessoas e eles percebem isso. Se você olhar no versículo de número 3, ele pede a presença de Eliseu, porque no verso de número 3, eles disse: serve, e disse-lhe: serve-te-ei, e eis com os teus servos, e disse: eu irei. Você vai ver que um se manifesta, e ele diz assim: olha, eu não quero ir sozinho, eu preciso que o Senhor também nos acompanhe, porque ele era o quê? Profeta. Ele pede que o profeta vá também, que o profeta não ficasse apenas dentro do templo, ali ensinando, e alguém se manifesta e pede que o profeta ele se
se desloque e vá também até o Rio Jordão, pegar o que? Uma viga, para quê? Para eles alargar a tenda, o templo, a trazer um crescimento sobre o templo. E você vai ver que Eliseu vai olhar para aquele jovem que pede a sua presença, e o que ele diz? O que Eliseu disse para aquele jovem? Eliseu disse: eu irei. Eu pedi para vocês acompanhar a Bíblia, porque eu vou perguntar e eu gostaria que vocês me respondessem, ou pelo menos uma pessoa. Eliseu vai olhar para ele e diz assim: eu irei. Você vai ver que Eliseu não disse que não ia, ele disse: eu irei. Agora sim nós vamos para as aplicações do texto. Olha o versículo de número 1, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é. Primeira coisa, olha a primeira coisa no texto. Você vai ver que quem disse isso foi quem? Foi Eliseu? Não foi Eliseu. Não é Eliseu que pediu para construir outra casa. Não é Eliseu que pede para alargar o templo. Não é Eliseu. Aqui é alguém que percebe que o local está ficando estreito, apertado. Alguém percebe isso. Alguém nota que o local, o ambiente estava ficando pequeno. Não foi o profeta. Não foi o profeta que olhou e disse: olha, está ficando pequeno, precisamos construir algo, precisamos aumentar, precisamos alargar. Não foi o profeta. Foi alguém que estava no meio ali e vai olhar para ele e está dizendo para o profeta: olha, está ficando estreito, está ficando pequeno, o tempo precisa alargar, precisa crescer, precisamos fazer alguma coisa. Alguém se levanta e diz para ele: está ficando estreito. Ali eles vão tomar o quê? Uma atitude. E qual é a atitude dele? Para quê? Para construir, para crescer algo maior. Alguém se manifesta e diz: olha, precisamos construir, precisamos alargar, precisamos crescer isso aqui, está ficando estreito. Alguém se manifesta, aí lá vai, porque alguém percebeu que no ambiente, no local, precisava de crescimento, precisava mudar, precisava fazer alguma coisa. Aí alguém se manifesta e diz: precisamos ir ao Rio Jordão, cortar uma viga, precisamos alargar o templo. Alguém percebe que o ambiente estava precisando de mudança, precisava crescer. Aí lá vai a primeira coisa aqui: não espere alguém dar ordem para poder você fazer alguma coisa, porque tem pessoas que esperam a ordem do pastor, tem alguém que espera a ordem de alguém, tem alguém que olha e diz: está percebendo que precisa de mudança na casa, mas não tem coragem de fazer
coisas que eu não vejo, tem coisas que é você que, mas também não faz nada. Espera ele fazer. Eu tenho autonomia para falar dentro da palavra. Eu não quero me colocar dentro da palavra. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo nesse texto. Então eles fazem o quê? Eles tomam uma atitude. Para quê? Para construir. Por quê? Porque percebes que está estreito, está pequeno. Então ele percebe e toma uma atitude. Porque ele percebe que está estreito, que ele precisa crer, o tempo precisa alargar, mas e é por isso que ele toma essa atitude. Ele precisa crescer, para quê? Algo maior, lá vai. Ele precisa crescer, para quê? Para ter algo maior. Então não espere ordem. Se você percebeu, notou, está faltando, vai lá e põe a mão. Se você notou, percebeu, precisa, você vai esperar o pastor lá dizer, faz isso aqui, me ajuda aqui, vem cá, não, vai lá, põe as mãos. Você não pode ficar só dependendo, esperando o pastor fazer. Eu me coloco porque eu me coloco no lugar de Eliseu. Eliseu talvez viu, mas ele queria ver a atitude de... É o que nós, líderes, nós não somos bobos, nós fazemos isso para ver a atitude de pessoas. Mas tem pessoas que não saem do lugar, está vendo que precisa limpar, mas não limpa. Está vendo que precisa mudar de um lugar para o outro, mas também não muda. Ele espera o pastor botar a mão ou dizer, fulano, vai lá. É aquela pessoa que ela quer ser mandada o tempo todo. Se você não mandar, não faz. Se você não pedir, não faz. Mas aqui alguém percebe e toma o que? Uma atitude. Então você não precisa ficar esperando eu pedir para você. Eu sou Eliseu aqui. Você vai lá e faz. Então não espere ser mandado, não espere ordem. Vai lá, faça. Coloca as mãos. Eu podia mudar o texto e dizer, tem aqueles que veem e não faz. E tem aqueles que veem que quando põe a mão ainda acha errado porque fez. Porque colocou a mão. Porque, oh meu Deus, segura a minha língua para mim não falar, Jesus. Porque quando alguém que vê e não faz, outro vai e faz, ele diz que é puxa-saco do pastor. Ele diz que é, oh meu pai, segura. Mas vou segurar. Coçou, hein? Coçou, Jesus. Isso aqui não é direta não, papai, é o texto. O texto me dá autonomia. Então, olha só. Se você, como esse jovem, identificou o problema, qual é o seu dever? Solucionar o problema. Não é você ficar olhando. Se você me identificou, vai lá e faça. Se você viu uma olhada no chão, pega o pano, espere alguém, outra pessoa passar e pegar para limpar. Você viu, identificou, vai lá e resolva. Aqui você vai ver que uma pessoa, a Bíblia diz que havia uma escolha de profeta, não só tinha uma pessoa, tinha várias, mas somente uma se manifestou, só uma se levantou. Sempre vai ter alguém que vai se levantar, sempre vai ter alguém que vai estar sentado, mas sempre vai ter alguém que vai lá, se levanta para poder fazer o que precisa ser feito. Olha o que a Bíblia diz, verso número 2: vamos pois até ao... Isso aqui é plural. Por que é plural? Todo mundo estudou e sabe. Olha o que ele diz: vamos, plural. Então o que ele quer dizer aqui? Isso significa que nenhum deles estava indo sozinho, porque ele disse: vamos, vamos. Nenhum deles estava sozinho, por causa que a ordem foi: vamos. Eles estão juntos. Oh meu Deus, desceu, ó. Eles estão o quê? Lá vai. Porque a Bíblia me dá essa autonomia. Ninguém faz nada sozinho. Me diz aí se alguém faz alguma coisa sozinho. Tem aquele que diz: eu não preciso de você, não estou nem aí para você, eu não dependo da sua ajuda, não dependo da sua força, não dependo da sua mão, não dependo de nada de você. Mas eu vou dizer algo para alguém que nessa noite: ninguém faz nada sozinho. A igreja não trabalha sozinha. Existe um corpo de obreiro, cada um tem, oh meu Deus, o nosso corpo, cada um tem um membro diferente, todos trabalham na
mesma concordância, a minha mão, o meu pé, a minha boca, os meus olhos, a minha mente, o meu coração, os meus dedos. Então ele mostra para nós aqui que ninguém faz nada sozinho. Você precisa estar junto. É isso que ele diz. Mas eu posso dizer ou não, tem pessoas que até parece que está junto, mas na verdade está longe, está distante. Só que Deus está dizendo aqui nesta noite que ninguém trabalha sozinho. Precisamos estar junto, precisamos estar unido. Ao corpo, a igreja de Deus tem que estar unida, tem que estar junta, não tem que estar separada, não tem que estar em divisão. Todos trabalham na mesma concordância. Na mesma concordância. Verso de número 2 é muito interessante. Olha o que ele diz: tomemos de lá cada um de nós o quê? Isso se chama união. Isso aqui se chama união. Olha o que ele diz: tomemos de lá cada um de nós uma viga. Depois você vai entender que no meio de uma escola de profeta, no meio de tanto homem, só um se levantou. E oh meu Deus, tu permite, Jesus? Eu falo não. Só um se levantou, mas fez todo trabalhar. Todos trabalhou por causa de um só se levantou. Aí ele diz: tomamos de lá cada um de nós uma viga. Isso se chama união. Tomamos, ou trouxemos, trazemos. União. Igreja tem que estar em união. Igreja tem que estar na concordância. Porque não só basta estar na igreja, o povo está na igreja, mas a mente não está. A união não existe. Tem que estar na mesma concordância. Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém trabalha separado, trabalha junto, fala a mesma língua, tem a mesma concordância, a mesma união. Se não fosse o povo de Cristo está fora. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que falta isso. União, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não trabalha se o Filho não tiver em concordância. O Filho não trabalha se não tiver em concordância com o Pai. O Espírito Santo não trabalha se não tiver concordância com o Filho e com o Pai. Todos têm que ter a mesma concordância. A mesma coisa aqui é a igreja, é os membros da igreja, é os obreiros da igreja. Se não tiver concordância, meu amigo, precisa voltar ao primeiro amor. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 2. Está aí. E disse ele: ide. Primeiro, ele convida a Eliseu. Segundo, ele chama todos. Terceiro, ele disse assim: ó, tomamos de lá cada um de nós. E o quarto, ele disse, ele falando isso para Eliseu, Eliseu dá uma carta para ele, dizendo: então vá, ide. Aqui o profeta diz assim: está liberado. Vocês querem crescer a tenda? Então vai. Vocês podem ir. Aí o que ele faz? O ide aqui, ele precisava do quê? De uma direção. Quando o profeta diz ide, ele está dizendo assim: agora eu tenho direção para ir. Agora eu posso fazer alguma coisa. Sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja quer fazer as coisas sem ter um direcionamento. Os membros da igreja às vezes querem fazer as coisas sem mostrar um direcionamento. Enquanto ele não teve o aval, o direcionamento do profeta, ele não foi, mas ele fez o convite. E o nosso erro é nós fazer tudo aquilo que nós achamos que devemos fazer. Sabe o que eu diria aqui nessa palavra? Não devemos fazer nada se não tiver direção. Se não tiver direção, não faça. Posso dizer ou não? Não se deve namorar se não tiver direção, se não orou, se Deus não confirmou. Não, posso dizer ou não, Jesus? Não se deve casar se Deus não confirmou, se não buscou, se não teve oração, se Deus não abençoou. Como que você quer casar se Deus não abençoou, não te deu direção? Como que você quer namorar com alguém se Deus não te deu direção? Como que você quer entrar por uma porta se Deus não te deu direção? Como que você quer pôr a mão em alguma coisa se Deus não te deu a direção? Aqui eles falam com o profeta, e o profeta diz para ele assim: ide, direção. A vontade deles aqui, se você olhar
construir o templo, levantar a tenda, trazer crescimento. Mas posso dizer, porque Deus está me dando, aqui mostra que existiam pessoas ali que sabiam trabalhar, que entendiam de construção, de levantar a casa, mas não botaram a mão enquanto não teve uma direção. Para quem não entende, a boca de Eliseu, que é o próprio Deus falando, Eliseu é apenas um símbolo, um profeta, mas na verdade aqui eles estão pedindo direção a Deus. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Ou seja, o próprio profeta era o próprio Deus falando. Ninguém faz nada se não tiver a direção de Deus. Os crentes hoje fazem tudo sem orar, sem consultar e sem Deus confirmar. Se Deus não confirmou, eu vou fazer do mesmo jeito. Se Deus não falou, eu vou fazer do mesmo jeito. E o segredo aqui é não fazer nada se Deus não mandou, se Deus não confirmou. É assim ou não é? Vamos lá. Aí eu pergunto, já que eles entendiam de construção, já que eles sabiam levantar a casa, mas não adiantava ter vontade própria de querer levantar. Por quê? Por causa que eles precisavam de ouvir a voz de Deus. Deus precisava falar com eles, confirmar para eles. É preciso ter direção. Se não tem direção, não tem condições. Agora eu posso falar? Posso ou não? Posso ou não posso? Sem autorização você não deve fazer nada. Sem autorização você não deve fazer nada. Mas tem crente que se ele mesmo não tem autorização, ele faz do meu jeito. Se o pastor disser, olha, desse jeito não dá certo, não é por aí, eu vou fazer do mesmo jeito. Se o pastor disser, olha, desse jeito não dá certo, não, mas eu quero assim. Mas e a autorização? Onde que fica? A direção, onde que fica? Não dá certo, mas eu vou fazer, porque eu quero fazer do meu jeito. Então, amém. Vou quebrar a cara, não impede também a orientação depois, não é assim? Ou não? Por que a autorização do céu? Por que muitas pessoas se frustram hoje? Porque muitas quebram a cara? Porque muitas coisas dão errado? Por quê? A resposta está aí. Não ora, não espera ouvir. Não espera Deus falar. E temos que Deus fala e faz do mesmo jeito. Se Deus falar, não vai por esse caminho que vai dar errado, a pessoa vai do mesmo jeito, lá quebra a cara. É por isso que tem muita gente frustrada. É por isso, meu Deus. É por isso que tem muitos namoros que não vai para frente. É por isso que tem muitos casamentos que não vão para frente. Porque antes de tudo nós devemos orar a Deus, buscar a Deus, confirmação. Muita gente casa com quem não é para casar. Muita gente namora com quem não é para namorar. Esse dia eu fiquei me perguntando para Deus, por que as pessoas elas não aceitam o que Deus tem, mas ela quer aquilo que ela quer. E aí quebra a cara. Mas o que Deus tem não serve para mim. Mas o que você vê, você acha que serve para você. Mas e o que Deus tem? Não serve. Porque eu não gosto desse jeito, Deus. E o querer não é teu, é de Deus. Se Deus está falando, vai. Se Deus está dizendo não, é não. Não adianta brincar com Deus. Verso de número 1. Olha lá o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 1. São vários filhos de quem? São vários filhos. São vários filhos de profetas aqui. Mas só um se manifesta. Está vendo aí? São vários, mas só um se levanta. Mas a Bíblia diz que são vários filhos de profeta. Olha o verso número 3. E disse um. É isso que eu fiquei pensando quando eu li esse texto. No verso de número 1 são vários filhos de profeta. Mas no verso de número 3 a Bíblia diz assim, olha. E disse um. Por que são vários? Mas porque só um se levantou. Se a Bíblia mostra vários, mas só um se levantou. Está vendo? São vários, mas só um. É a mesma coisa dentro da igreja. São vários, tem 10, mas só um faz. Só um se manifesta. Só um quer ajudar. E os outros estão aonde? Verso de número 1. E disse: servi.
os seus servos? Em outras palavras, eu diria assim: eu não vou se o Senhor não for. Oh meu Deus, olha como clareou aqui. Eu vendo o que eu vi aqui agora. Aqui é um servo dizendo para o profeta: eu não orei se você não for, mas se você irás com o teu servo. Em outras palavras, eu diria assim: a pessoa dizendo: olha Deus, eu não vou fazer nada se o Senhor não for comigo. Eu não colocarei minhas mãos se o Senhor não colocar suas mãos juntamente comigo. Então aqui ele percebe que ele não deve fazer nada se Deus não estiver com ele, se Deus não estiver presente, se Deus não for com ele. É por isso que um só se manifesta. Aqui ele pede o quê? A presença de Eliseu. Em outras palavras, a presença de Deus. O Senhor vai comigo? O Senhor vai com o teu servo? Se o Senhor não for, eu também não vou. Mas se o Senhor for, eu irei. O Senhor vai com o teu servo? Aí a minha pergunta agora é: você acha que alguém que tem vontade de ver o crescimento da obra e olhar para o céu e dizer: Deus, o Senhor vai comigo? Deus vai dizer não? Você acha que Deus vai dizer não? Deus vai dizer assim: é para o crescimento? Vai, eu vou com você. Você vai, eu vou contigo. Eu estou com você. É assim que Deus ele trabalha. Deus quer ver a nossa atitude, a nossa disposição. Não adianta ter disposição se não tiver atitude. Não adianta ter atitude se não colocar as mãos. As coisas não vão mudar de lugar se você não colocar as tuas mãos. Deus não vai descer do céu para poder fazer aquilo que é para você fazer. Mas quando você se levanta, Deus se prontifica. Quando você dá um passo, Deus dá um passo juntamente com você. Deus nunca vai te chamar para te deixar sozinho, mas todavia que Deus te chamar de uma ordem, pode ter certeza que Ele também irá com você. Deus está com você nessa obra, Deus está com você nesse chamado, Deus está com você nesse ministério. Só depende de você se levantar e se manifestar. Quando você se manifesta, Deus também se manifesta ao teu favor. É por isso que ele diz, ele pede a presença de Eliseu. Eliseu, Deus. E aí o que Eliseu faz? E o que Eliseu faz aqui? Quem é Eliseu? Boca de? Lá vai então. Aí eu digo: o que adianta fazer a obra se não tiver a presença? Posso dizer agora ou não? Eu vou, mas se o Senhor, ele pede a presença. Mas posso dizer não, Jesus? Tem muita gente que faz a obra, mas não tem, mas faz a obra. Ele disse: se eu for, o Senhor vai? Glória a Deus. Se eu for, o Senhor vai? Ou seja, eu vou ser a tua presença e comigo. Aí Eliseu, como o próprio Deus, eu irei com você. É muita gente, eu posso dizer não, Jesus, na frente da obra, mas não tem mais a presença, mas está, prega, eu posso dizer, Jesus, prega, mas não tem mais a presença, louva, mas não tem mais a presença, posso dizer não, ora, mas não tem mais a presença, canta, mas não tem mais a presença. Oh meu Deus, está na igreja, mas não tem mais a presença. Aí a minha pergunta é: o que adianta pregar se não tem a presença? Aqui ele vela pela presença. Eu vou, mas eu quero a tua presença. Para poder pregar tem que ter presença, para louvar tem que ter presença, para orar tem que ter presença, para ser obreiro tem que ter presença, para estar na frente do trabalho tem que ter presença. Mas tem muita gente na frente pregando, orando, colocando as mãos que já não se tem mais a presença. Mas nesta noite eu tenho certeza que eu estou pregando para um povo que pede a presença, porque sabe que sem a presença nada vai adiantar. Não adianta louvar se não tiver a presença de Deus. Não adianta pregar se não tiver a presença de Deus. Não adianta orar se não tiver a presença
Aí lá vai. Porque não adianta ir ao Rio Jordão, querer uma casa grande, oh meu Deus, ó. Querer, oh papai, um templo cheio. Que adianta querer ir ao Rio Jordão fazer sacrifício, querer uma casa grande e o principal não tem presença. Todo mundo quer ver uma casa. O que adianta ter luzes, pisca-pisca? O que adianta ser bonito o templo, ter luxo? Ô papai, olha, o que adianta, rapaz, ter tudo na casa? Mas o que adianta ter tudo isso se não tem a presença? Do que adianta um templo, uma casa, um corpo, se não tem a presença? O principal não é as paredes bonitas aqui, não é tudo pintadinho, bonitinho no seu devido lugar. O que adianta? As cadeiras estão tudo limpinho, bonitinho, arrumado, se não tiver presença. O foco aqui é a presença. Quem opera é a presença. Quem cura é a presença. Quem liberta é a presença. Quem levanta é a presença. Quem remove aqui é a presença. É a presença. É a presença. É a presença que transforma. É a presença que levanta, que exalta, que abate. É a presença que tira da sepultura. É a presença que tira do leito do hospital. É a presença que cura o câncer. É a presença que manda o mioma embora. É a presença que faz desaparecer o caroço. É a presença, não é tempo, não é nome, não é estado, não é fama, não é dinheiro, não é bens materiais, é a presença. Glória a Deus. É a presença, igreja. Que adianta ter tudo, mas não tem a presença. Meu Deus, desceu, ó. Eu conheço muita gente que tem luz, tem fome, tem dinheiro, mas não tem a presença, está morrendo. Quantas mortes vocês viram por esses dias? Quantos aviões caiu? Quantas pessoas morreram? E aí? Eu vi uma família inteira, um empresário com uma família inteira, genro, filha, neto, uma família inteira morreu. Tinha do bom e do melhor, luxo, até o jardim tinha. Pegou o voo para atravessar para o outro lado, não chegou. Chegou sim no caixão, mas tinha tudo. E aí? Mas eu vi também um avião com 100 e tantas pessoas. Alguns morreram e outros saíram ilesos, só com os arranhão. Andando ainda machucado, mancando, mas estava ali enquanto muitos estavam só os pedaços. Então o segredo nosso aqui não é luxo, não é fama, não é estado, é a presença. Não adianta ter uma veste bonita se não tem a presença. Não adianta ter cabelo bonito, unha pintada. Não adianta nada disso se não tiver a presença. O foco aqui é a presença. Se não tem presença, não tem nada. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Ó. Não adianta ter casa grande e não ter a presença. Quer casa grande, tudo bonito, mas não tem presença, não adianta nada. Verso número 4. Olha o que a Bíblia diz. E foi bom. E foi bom. Quem foi com eles aqui? Quem? O profeta. Que foi com eles? Quem? O profeta. O profeta simboliza o próprio Deus. Agora vamos lá, o verso número 5. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai meu Senhor, ai meu Senhor, porque era. Olha o que ele diz: se a presença não vai, se o profeta não vai, posso dizer uma coisa, Jesus, que eu ia falar isso mesmo. Para quem que ele ia contar o seu problema? Se o profeta não vai, a presença não vai, para quem que ele ia contar? Ele sabia o que ia acontecer lá cortando uma viga? Não sabia. Porque aqui nós vemos que ele conta o seu problema para quem sabe resolver. Tem muitos crentes que ele conta para quem não pode fazer nada por ele. Está vendo? Tem crente que ele conta os problemas dele para ímpio. Tem crente que conta os problemas dele para desviado. Tem crente que ele conta os problemas dele para quem ele não conhece. Mas ele não conta o problema dele para quem pode resolver. E o segredo aqui nessa noite não é do
contar a tua vida, o teu problema, o que tu vive, para ímpio, para desviado, para quem não te conhece, para estranho. O teu problema aqui é você contar o teu problema para quem sabe resolver, para quem pode te orientar. Não, mas prefere contar para quem... eu conheço muita gente assim. Quando chega aos seus ouvidos é porque já não tem mais jeito mesmo. Mas aí ele prefere contar os problemas dele para todo mundo, menos para quem pode ajudar ele. Eu diria, como esse jovem, conte o seu problema para quem tem autoridade, para quem vai te orientar, para quem vai te ajudar a solucionar o seu problema. Então ele vai olhar para Eliseu e diz: ai, meu senhor, era o que mesmo? Emprestado ou emprestado? Ah, meu Deus. Vai, o cinto vai apertar, mas vai curar. Eu fiquei me perguntando quando eu li esse texto, ele dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. Eu fiquei me perguntando assim: será que quando ele estava trabalhando, ele não percebeu que o machado estava frouxo? Será que ele não percebeu? Não, ninguém entendeu, graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que ele começou a cortar a viga. E no decorrer do tempo que ele está cortando a viga, o que acontece? O machado escapou e caiu. Aí quando... oh meu Deus, olha, não faz eu falar agora não. Quando caiu, ele percebe que era emprestado. A minha pergunta é: por que ele não observou ontem, antes que estava frouxo o machado? Ele preferiu que o machado caísse para entender ou perceber que ele estava frouxo. Porque tem muita gente, igreja, que está na igreja, mas está percebendo a forma que está, mas prefere, oh meu Deus, prefere continuar do jeito que está. Posso dizer agora? Eu ensino meu texto para vocês, posso ou não? Está na igreja, não tem força de orar, não tem força de cantar, não tem força de estar, não tem força de falar, não tem força de nada. O machado está frouxo, mas está ali, mas não tem coragem de apertar o machado. Prefere ver o machado cair, se perder, para depois entender que o machado está frouxo. É por isso que muita gente dentro da igreja cai. Sabe por quê? Porque está percebendo a sua vida do jeito que está, mas não muda. Está percebendo do jeito que está andando, mas também não se coloca na posição. Prefere ver o machado cair, se perder, para dar conta que o que estava em pé caiu e que se perdeu e que era emprestado. A minha pergunta aqui é: você vai esperar cair para depois você notar que estava prestes a cair? Você vai esperar, oh meu Deus, se perder para entender que estava prestes de se perder? Oh meu Deus, eu não sei para que eu estou pregando. Então quer dizer, depois que você cai e dá conta que caiu, aí você percebe que caiu? Eu diria assim: hoje é um culto de você voltar a perceber quem era você, a notar quem era você, sua vida como era antes, como está agora. Lembra quando você orava, como você cantava, como você jejuava? Oh meu Deus, como você buscava, que agora você não está nem aí para nada. Aí Deus me levantou aqui nessa noite para trazer uma mensagem como essa e dizer assim: tu vai esperar o machado cair para depois tu entender que ele estava frouxo? Não, você não vai esperar esse machado cair. O segredo é você apertar agora. O segredo é você se levantar agora, porque depois que cair, se perder, aí você vai notar que o machado estava frouxo e que ele precisava de um reajuste. Tem crente que precisa de um reajuste diante de Deus. Tem crente que precisa acordar diante de
Deus. Tem crente que precisa notar que não é mais a mesma pessoa, que não ora mais como orava antes. Tem que notar que não é mais aquele crente diante de Deus. Deus me levantou essa noite trazendo uma mensagem como essa, porque aquele jovem, eu tenho certeza que ele sabia que aquele machado ele estava frouxo, mas mesmo assim ele continuou fazendo a obra de qualquer jeito. Eu posso dizer, Jesus, tem crente que sabe a sua vida como está, mas coloca a mão sobre a obra. Tem crente que sabe que está fraco na fé, mas continua colocando os pés na obra. Tem crente que sabe que não ora mais, mas quer oportunidade para pregar. Tem crente que não jejua mais, mas quer oportunidade para pregar. Tem crente que sabe que não é mais o mesmo cristão que era antes no primeiro amor, mas fica aí se perguntando por que não tem mais oportunidade. E Deus está dizendo: tu precisa apertar esse machado, porque senão tu só vai dar conta depois que cair. É por isso que tem muita gente dentro da igreja pregando de qualquer jeito, louvando de qualquer jeito, pregando no pecado, louvando no pecado, na prostituição, na fornicação. Quando passa o tempo não aguenta, cai, aí percebe que caiu, mas na verdade já estava desviado dentro da igreja, já estava errante dentro da igreja. E Deus me levantou nessa noite para dizer para alguém: não espera o machado cair e se perder para entender que você caiu. Tem muita gente dentro da igreja caído, tem gente louvando caído, tem gente glorificando caído, tem gente pegando no microfone caído. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é noite de reajuste, é noite de voltar, é noite de se colocar na posição. Glória a Deus. Ai, meu Senhor, é emprestado. Depois que cai, ele diz: ai, meu Senhor, é emprestado. Eu já queria parar aqui agora. Eu pararia no que eu quero dizer, mas você não. Eu pararia. O que eu diria aqui depois dessa pregação, eu encerrava. Mas vamos mais um pouquinho. Ele diz: ai, meu Senhor, era emprestado. Ele é filho de quem mesmo, eu disse? De um. É filho de profeta. Está trabalhando, olha. Filho de profeta. Está trabalhando com a ferramenta e não percebe que está frouxo. Filho de profeta. Está na igreja, trabalhando, pregando, louvando, abrindo culto. Posso falar não? Falando disso. E não percebe que está frouxa diante de Deus, a sua ferramenta. Eu conheço muita gente assim, igreja. Eu conheço fora. A gente caiu não foi falta de alerta. Não foi eu que mandei cair, mas eu alertei com as mensagens. É filho de profeta, está trabalhando com a ferramenta, sabendo que está frouxa e continua trabalhando. Aí o texto. E não percebe que a ferramenta está frouxa? Mas não, eu percebo quando eu estou fraco. Eu percebo quando eu estou sem força de orar. Eu percebo quando eu chego na igreja triste, desanimado. Será que você não percebe? E aí, você não vai fazer nada? Tá bom do jeito que tá? Você chega na igreja frio, volta frio. Chega morno, volta morno. Você não percebe do jeito que tá? Então, é filho de profeta. Eu não estou falando que você nasceu no berço evangélico. Jesus era o que mesmo? Ninguém sabe, né? Jesus era um profeta, que é filho do que? De profeta, meu irmão. Você é filho de profeta. Ele era filho de profeta, trabalhando com a ferramenta e não percebe que está frouxo. É a mesma coisa. Todos nós aqui, não estou dizendo que tu nasceu no berço evangélico, mas tu é filho de um profeta. Para tu que não sabe, tu é filho de um profeta, trabalhando com a ferramenta, sabendo que está frouxa e não aperta. E aí? Olha lá o texto. Sabendo que era o quê? Ele não percebe que era emprestado? Não vai.
sabendo, mas está trabalhando. Está trabalhando na ferramenta solta. Estou vestido de crente, andando com crente, Bíblia na mão, bem arrumado, mas a ferramenta frouxa. Isso não impede. Primeiro, irmão, ó, posso falar algo? Primeiro, que eu sou um cara que além de analisar, eu percebo e vejo. Quantas vezes eu vi coisas acontecendo, mas eu me calei, porque eu precisava ver até onde vai. Posso falar uma coisa? Quem quiser que acha que me engana aqui, não me engana. Eu bato o olho, eu sei o que está acontecendo, irmão. E às vezes que eu vou falar, não é porque eu não sei o que está acontecendo. Algumas coisas eu sei, mas eu deixo para mim ver até onde vai. Quantas vezes eu não vi pessoas aqui pregando e eu sabendo a vida dela, e eu deixei para ver. Filho de profeta, com a ferramenta na mão, sabendo que é força, faz o que quer, mas também não faz nada. Aí você acha que o pastor está ali, está de vacilo, não está vendo nada, está sentado, está comendo o pão que tu está dando. Vai, não, deixa o menino, vai, não vê até onde vai. Tu não se conserta não quando vê. Aonde tu vai parar? Tem gente que estava comigo 10 anos. Depois de 10 anos, olha o que aconteceu. Por quê? Foi verdade, peguei, ensinei, mostrei. Mas achou que já sabia tudo, né? Todo mundo sabe tudo, irmão. Olha aqui o cara. Ele é filho de profeta. Sabendo que está na ferramenta. Mas ele continua trabalhando com a ferramenta solta. Aí a minha pergunta é: você vai esperar cair para poder apertar? Você acha que depois que você cair, você se levanta? Eu vi um monte cair, se achando que se levantava, e até hoje não se levantou. Aí eu digo para aqueles que estão sentados: você vai esperar cair para depois você notar que caiu? Não, aperta a ferramenta agora. Coloca o reajuste, pega uma chave de fenda. Pega uma chave 10, uma 11, uma 12, uma 13, qual for aí, e vai lá, aperta os parafusos, para poder não esperar cair, para depois querer agir. Filho de profeta, ferramenta na mão, e esperou cair. Põe aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso 4 e o número 5, para você entender. Tá lindo, isso aqui é importante, não? Tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Eu tenho alguma coisa, porém, contra ti. O quê? Porque você deixou o primeiro amor. Se você lembrar quem era você antes. Vamos lá, o 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Ah, meu Deus. Essa aqui é a palavra mais dura que vem na vida de pessoas. Arrepende-te. Eu me arrepender, não fiz nada. Não. Arrepender para quê? Estou certo. Não estou errado. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, admirei, retirarei do seu lugar o teu catiçal. Se não, todo mundo que erra jamais quer reconhecer o seu erro. Erra, mas não reconhece o seu erro. E também não quer se arrepender daquilo que fez. E olha o que a Bíblia diz para você. Volta lá ao primeiro amor. Quem era você? E vou dizer mais uma: arrepende-te. Porque senão eu tiro de você o catiçal, tiro de você a minha presença. E aí, para onde vai? Às vezes a gente toma o certo, irmão. Nós temos que fingir que estamos errados para poder ficar tudo bem. Não, irmão, não. Às vezes a gente está certo, nós temos que fingir de errado para as coisas ficar bem. Tudo certo. Imagine se estiver errado. O único dever é se arrepender. Vou encerrar aqui agora, no verso número 5, onde nós lemos. Encerra aqui agora. Deixa eu ver. 20 minutos? Falta 10, mas eu prometo que eu não vou passar nada aqui. Eu encerro somente isso daqui. Verso número 5. Ah, meu Senhor, era o quê? Emprestado. Posso falar agora? Posso ou não? Ah, meu Senhor, era em tomada de que não
envolvido com a mensagem que está sendo pregada, mas que tu vai sair daqui pensando nessa mensagem que eu falo. Tu vai sair daqui lembrando de cada detalhe que foi falado. Ai, meu Senhor, ela era emprestada. Eu posso dizer? Posso ou não? Nunca foi seu. Aleluia. Ela era emprestada. Eu disse, nunca foi seu. Nunca. Depois que Caim pede, ele nota que era o quê? Emprestada. Primeiro, nunca foi dele. Nunca foi seu. O dom aqui nunca foi seu. Glória a Deus. Não, você não é dono de nada. Está lá, Mateus, Lucas, Marcos, né? O dom, cada um ele deu segundo a sua capacidade, que eles multiplicassem. Uns multiplicou e outros não. É assim ou não é? O dom aqui é emprestado. Tu não prega porque tu é bom, não. Você não canta porque você é bom, é emprestado. E vou dizer, não deixa perder, viu? Não posso fazer nada, sem o texto. Nunca foi seu. Nunca foi seu. O dom aqui nunca foi seu. O dom de louvar nunca foi seu. Aleluia. É emprestado. O dom de pregar aqui nunca foi meu. É emprestado. Eu pego porque é emprestado. E eu tenho que fazer o quê? Sei lá, cuidar. Porque a qualquer momento eu posso perder. E depois que eu perder, eu vou notar que uma outrora eu pregava e não cuidei, não apertei, não ajustei, não tive diante dele retidão. E o segredo aqui nessa noite é que tu tem que zelar pelaquilo que ele confiou. Se Deus te chamou para pregar, tu tem que pregar, mas é emprestado. Se Deus te chamou para louvar, tu tem que louvar, mas o dom é emprestado. Tu não é bom em pregação, tu não é bom em louvor, mas é um dom emprestado. Ele emprestou, ele vai voltar e vai prestar conta com cada um que ele entregou. Aqui ninguém é bom, ninguém é perfeito. Tudo aqui é para ele, a glória dele, a honra dele. E ele não divide com ninguém. Se ele quiser manter de pé, ele mantém de pé. Se ele quiser fazer descer, vai descer. Se ele quiser tirar a presença, ele tira. Mas aqui o dom é emprestado. Nunca foi meu, nunca foi seu, nunca foi dele, nunca foi dele, nunca foi dela. É emprestado, o dom é emprestado. Tudo que você faz é emprestado. O Senhor vai voltar e vai prestar conta com o dom que ele entregou nas tuas mãos. Ele vai voltar e vai querer de você aquilo que ele te entregou. Aleluia. Como aquele homem que pegou e enterrou. Ele voltou? Cadê? O que eu te peguei? Ai, Senhor, você só me deu um. Eu enterrei, tá bom? Servo bom e infiel. Servo bom e infiel. Vem cá. Ora, rapaz, você não multiplicou? Tá bom, eu vou tomar o único que eu te dei e vou arrancar o que tu tem e vou dar para os outros. Tomou o que ele emprestou, o que tinha, ficou sem nada. Filho de profeta, aqui todo mundo é filho de profeta, não tem ninguém que não é. Filho de profeta, trabalhando com a ferramenta solta, caída, perdeu. Quando perdeu, aí ele nota, ai Senhor, era emprestado. Ainda bem que tu sabe que era emprestado, porque nunca foi teu mesmo. Que bom que você agora entendeu que era emprestado.